Vamos falar um pouquinho sobre doença arterial e doença venosa? Isso traz muita confusão na cabeça dos pacientes e às vezes até alguns medos que são infundados. Vamos lá. Não sei se você lembra da época da escola, mas a gente tem vasos sanguíneos arteriais e vasos sanguíneos venosos, ou seja, artérias e veias. As artérias são os vasos que saem do coração e levam o sangue para os órgãos e tecidos. E as veias são os vasos que recolhem o sangue que foi utilizado pelos órgãos e tecidos e devolvem para o coração. As doenças que afetam as artérias e as veias são doenças diferentes. Isso acontece porque os vasos eles são submetidos a regimes de pressões diferentes, o tipo de sangue que circula por eles é diferente, a composição, a parede das veias é diferente da parede das artérias, então as artérias são mais predispostas a serem atingidas por determinadas doenças, as veias são mais predispostas a outro tipo de doença. Então a gente precisa diferenciar os vasos, e a partir do momento que a gente diferencia os vasos, a gente também diferencia as doenças que acometem os mesmos e as consequências dessas doenças também. É muito comum que um paciente com trombose venosa diga: doutor, eu vou perder minha perna, eu tô com medo de perder a perna. Alguém que eu conheço, alguém me contou da história de um paciente que teve trombose e perdeu a perna. A trombose venosa não é nem de longe a causa mais comum de amputação. Na verdade, quase ninguém com trombose venosa evolui para amputação. Isso praticamente não acontece. São casos muito raros, chamados de flegmases, que acontecem em pacientes gravíssimos que podem levar à amputação. Então, trombose venosa não é uma causa de amputação. Alguns pacientes com doenças nas artérias, e a principal doença que acomete as artérias é a aterosclerose, que você já deve ter ouvido falar, que é uma doença que vai fazendo que a parede da artéria comece a desenvolver placas que vão afilando a parede do vaso, que vão estreitando, causando o que a gente chama de estenoses, façam com que o paciente possa evoluir para uma perda do membro. Uma perda parcial ou uma perda total. A aterosclerose, ela pode levar à trombose arterial, que é uma doença diferente da trombose venosa. E a trombose arterial, como ela oclui uma artéria e a artéria que nutre os tecidos, ela pode levar a consequências mais graves, como uma amputação. A trombose venosa, o problema se dá no retorno do sangue. Então, o tecido já foi irrigado, o tecido já foi nutrido, mas ele está com problema de drenagem. E aí, como a drenagem pode não estar acontecendo de forma adequada, geralmente o quadro de trombose venosa, ele se manifesta com inchaço da perna, com dor na perna, com as veias ficando um pouco mais evidentes. E isso é completamente diferente de um quadro de trombose arterial. Nos quadros de trombose arterial, como a artéria leva sangue, quando ocorre a oclusão dessa artéria, o vaso ele deixa de receber sangue, então os tecidos deixam de ser nutridos. E aí o paciente pode ficar com o membro pálido, esbranquiçado, ele pode ficar com o membro cianótico, que é o membro arroxeado. Geralmente ele tem uma dor muito intensa, é uma dor isquêmica, uma dor lancinante, e ele pode ter também uma redução da temperatura do membro acometido, o membro fica muito frio, o que é diferente da trombose venosa, em que o membro fica às vezes até um pouco mais quente pela congestão venosa.
Então, quando a gente fala de doenças vasculares, não só da trombose venosa, não só da aterosclerose, a gente está falando de doenças que acometem mais de um tipo de vaso. E cada vaso adoece de uma forma diferente. A gente tem os vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias, a gente tem os vasos linfáticos, que carregam a linfa, e aí cada tipo de vaso é acometido por uma doença diferente. A gente precisa entender que são vasos diferentes, doenças diferentes e consequências diferentes. Se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim e me acompanha que logo tem vídeo novo.